Bem, pessoal, saiu uma publicação importante na revista Cell falando do HKU5-CoV2, um vírus muito parecido com o SARS-CoV-2 da Covid, né? E muita gente mandou aqui comentários: Júlio, você não vai falar não, porque você não está falando sobre isso, eu vi muita publicação. Eu vou explicar esse vírus que realmente causa grande preocupação de causar uma nova pandemia, o que saiu, o que é verdade, o que é mentira, só para a gente tentar se situar sobre esse tema, né? Em primeiro lugar, desculpa, porque eu recebi muito comentário, mas eu não consigo responder os comentários e não consegui fazer vídeo antes, porque é muito recente. A gente está falando de uma coisa que saiu agora essa semana, uma publicação científica numa revista grande de impacto, né? Isso levou muita publicação internacional. Aqui no Brasil ainda não vi jornal grande nenhum falar, mas vai falar nos próximos dias, né? Falando sobre esse novo vírus, por algumas características. Em primeiro lugar, foi uma publicação na revista séria, grande, com uma das maiores pesquisadoras do vírus, né? Eles até denominam ela nas publicações internacionais de Batwoman, dizendo que é como se fosse a mulher morcego, né? Porque ela é uma das maiores especialistas de vírus de morcego, né? A gente tem centenas de vírus de morcego que potencialmente podem causar problemas nos seres humanos, como foi a da Covid-19. Neste caso, esse vírus, muito semelhante com a Covid, em laboratório mostrou que potencialmente ele pode infectar seres humanos também. Ou seja, todo o cenário para gerar preocupação, né? O vírus foi descoberto em Hong Kong, né? Essa pesquisadora chinesa que publicou em parceria com pesquisadores do Japão e Hong Kong, né? O vírus real já espalhado, né? Em morcegos. Perceba que são muitos cenários parecidos com o da Covid, né? E além disso, né? As células humanas são possíveis ser infectadas porque ele utiliza o mesmo receptor que o vírus da Covid infectava, né? E além disso, né? Esse tipo de vírus já causa em outras subespécies muito parecidas, né, infecção em seres humanos, infecções respiratórias, tudo isso. Ou seja, assim que saiu essa publicação, vocês me enxurraram aqui de pergunta, né? Por quê? Caiu bolsa na região da Ásia, né? O dólar deu uma balançada até aqui no Brasil, né? E é curioso isso porque saiu mais em publicação internacional de mercado financeiro do que de saúde. Porque o que acontece? Uma publicação sai, o médico ou qualquer pessoa, ela vai atrás da publicação científica, né? O pessoal da economia do mercado ele já vai atrás do impacto. Então isso gera uma avalanche de informação que faz bolsa cair por causa da especulação, né? Quando a gente vai direto, vou deixar até na descrição do artigo, né? Realmente é um cenário preocupante. Nós não estamos falando de qualquer pesquisador, não estamos falando de dados aleatórios, são pesquisas já feitas em laboratório, então o potencial existe. Hoje esse vírus está em morcego, com esse grande potencial. Então essa é a realidade. Dificilmente a gente vai ver em poucos dias, poucas semanas, uma pandemia causada por esse vírus. Mas o potencial acontece. Lembre que a Covid-19, né, o coronavírus, a gente já sabia muitos anos antes de causar a pandemia. Então esse cenário novo que a gente vê é o seguinte: se existe um vírus com potencial de virar pandêmico, se existe uma pesquisa mostrando que ele infecta ser humano, né, já leva dois alertas. Número um, que não foi 100% descartado, mas todo mundo não acha tão absurdo, né? Que é ele ter sido vazado, como foi do Covid-19 em laboratório, porque já estão estudando os vírus, né? Então, potencial existe, né? Mas eu acho que hoje é muito difícil isso, cuidado está redobrado, né? E número dois, tem uma mutação que pegar vários seres humanos. Então, assim, tudo isso faz um impacto gigantesco. E não tem jeito. Eu sei que aqui nos comentários o meu público se divide. Um desses que reclamam porque eu ainda não fiz vídeo de uma coisa que saiu no mesmo dia, né? E os outros dizendo que está tudo exagerado, né? Ah, tudo é pandemia, tudo. Não. Realmente é um cenário novo, é o mundo da internet. A gente passou por a Covid-19. Passou não, está passando, porque a Covid é um dos principais problemas de saúde pública respiratória, que mais interna no Brasil e no mundo, que mais mata aqui no Brasil, que tem vacina que o brasileiro está tomando. Então a gente está vivendo ainda isso de Covid. E é inevitável que qualquer nova coisa que surja, a gente vai debater aqui, tá bom? Não precisa de desespero, mas realmente gera preocupação. Se sair alguma novidade, alguma coisa nos próximos dias eu falo, eu acredito que não vai sair. Eu acho que vai ter a repercussão dessa descoberta numa publicação de umas revistas de maior impacto, né, a revista Cell, falando sobre esse vírus. E aí vão começar as especulações, se pode, não pode causar, como é que vai ser e tudo, não tem jeito, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu faço o vídeo.